Esse é meu primeiro vídeo abordando o que é liberalismo, tá? Eu vou falar muito do ponto de vista político, um pouco do ponto de vista econômico, obviamente, e outros vídeos vão surgir, né? Essa é uma demanda que todo mundo que interage comigo vem fazendo. Eu fiz agora recentemente um vídeo sobre o que é social-democracia. Para trabalhar com a visão do que é liberalismo, a gente tem que pensar sempre nesse autor aqui, John Locke, um livro curto, muito claro, segundo tratado sobre o governo. Sempre lembrando que ele sucede Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, olha, não tem liberalismo se não tiver Estado nacional. Não tem liberalismo se não tiver governo. Então, Thomas Hobbes é fundamental, o Estado absolutista. Nós temos sempre que imaginar o seguinte, Hobbes, ele funda tudo porque ele vai dizer o seguinte, o primeiro direito que o ser humano tem é o direito à vida. Sem estar vivo, não conseguimos nada. E não é qualquer direito à vida. Ele sabe que os seres humanos vão morrer. Mas o que ele não quer? Ele não quer a morte prematura por meio das mãos, a morte matada e não a morte morrida. Hobbes vai dizer, a morte morrida tudo bem, é parte da vida. A morte matada não. A morte matada prematura não é parte da vida e tem como evitar do ponto de vista político e sociológico, vai dizer Thomas Hobbes. Como todo mundo depõe armas e o governo detém o monopólio da força física. Tá? Locke vem depois disso. Uma vez assegurado o direito à vida, esse é o pressuposto. O pressuposto do liberalismo são os estados nacionais. Você não fala de liberalismo no feudalismo. Você não fala de liberalismo quando famílias são donas de feudos e mandam e desmandam ali. Você fala de liberalismo quando se formam os estados nacionais. O primeiro estado nacional, Portugal. O segundo, Castilha, Espanha. Depois vai lá, Inglaterra. Então, a formação dos estados nacionais, ela antecede, evidentemente, o liberalismo. E o direito à vida antecede. Depois de vivos, o que nós queremos? Outros direitos. E aí entra John Locke. Né? E aí vem a definição de liberalismo. Liberalismo, do ponto de vista da política, é você limitar o poder soberano. É você colocar limites. E aí vem o liberalismo político. Você colocar limites ao rei, limites ao poder absolutista, limites ao Estado. E aí surge o Estado liberal. Tá? Então é assim que nós precisamos encarar o que é liberalismo. Então, num certo sentido, todos nós somos liberais. Todos, sem exceção. Inclusive a pessoa mais de esquerda, a não ser que a pessoa queira que o governo tenha todos os poderes e passe o rolo compressor em cima das pessoas, em cima dos indivíduos. É claro que a partir daí há muitos desdobramentos. Tem várias maneiras de você controlar o governo, mas teriam três maneiras mais importantes, ou três e meia, né? Uma maneira, e aí tem John Locke, né, os direitos naturais. Não existe nada no mundo natural, do ponto de vista empírico, né? As coisas são construídas. Mas vale a pena tomar a ideia de direito natural. Ele vai dizer que o homem tem direitos naturais. O direito à felicidade é natural. O homem tem esse direito, o direito à propriedade, né? E a propriedade, no sentido de Locke, é um direito... Hoje a gente pensa a propriedade como a propriedade privada dos meios de produção, mas ele vai dizer a propriedade do meu corpo, a propriedade do meu trabalho. Isso ele diz textualmente. Eu sou dono do meu trabalho. Então eu sou dono do resultado do meu trabalho. Locke diz exatamente isso. Se eu sou dono do meu trabalho, eu sou dono do que o meu trabalho me proporciona. Essa é uma propriedade. Essa é o antecedente da propriedade. Esse é um direito natural. Então nós temos direitos naturais contra o governo. O governo não pode, diz Locke, não pode, não deve interferir no nosso direito natural à propriedade, o direito natural ao trabalho e ao resultado do nosso trabalho. E aí vão ter outras maneiras. Montesquieu controla o poder também. O liberalismo, eu estou falando de liberalismo, não estou falando de Locke. O liberalismo, em Montesquieu, é o seguinte, você controla o poder por meio da divisão do poder. Tem uma maneira efetiva de controlar o poder, não concentra ele nas mãos de um decisor só. Divide o poder. Inclusive, Montesquieu não era nem judiciário, era Câmara Baixa e Câmara Alta, né? Câmara dos Deputados e Senado e o Poder Executivo. Né? Então você divide cada um na mão do rei, outro na mão
dos burgueses, e aí eles vão ficar um contra o outro. Então, como cada um vai ter um interesse diferente, eles não vão fazer um conluio para oprimir os indivíduos. Então isso é o liberalismo. O liberalismo, ele prescreve, ele prescreve o controle do poder. O poder não pode ser todo poderoso. Rousseau, em um determinado aspecto de Rousseau, uma determinada leitura de Rousseau, entra também no liberalismo. Quais seriam, eu falei, as 3 maneiras de controlar o soberano? Controlar o governo, controlar o governante, controlar o poder executivo. Os direitos naturais, isso eu tenho direito, você não. Isso acaba virando uma crença, uma cultura. O controle, a divisão de poderes, Montesquieu, Rousseau, você entrar no governo, você controla o poder, colocando a sua vontade dentro do poder. Por meio da democracia. Você vai lá e aí o desdobramento disso é a democracia liberal. Então, botei um governante lá, ele não está bom, tira ele. Ele foi tirano com relação a mim, tira ele. Locke, na época, não havia eleição como nós conhecemos hoje, evidentemente. Ele vai colocar o direito à insurreição. Se o governo invadir os nossos direitos naturais, então você tem o direito de se insurgir contra o governo, derrubar o governo e colocar em seu lugar um governo que não fira, não ataque, não entre na esfera da ação individual. É claro que isso tudo pressupõe ter governo, ter Estado, ter os Estados nacionais, como eu disse, ter a noção de indivíduo. Nem sempre nós, seres humanos, nos imaginamos como indivíduo. Nós estamos vivendo já na época, tem um livro, né? Tem livros mostrando como é que essa mentalidade nem sempre existiu. Antes uma pessoa morria e ninguém tinha luto pela morte da pessoa, porque não era um indivíduo que ia embora. É como a gente vê, às vezes, um programa de televisão, um animal caçando outro, e o animal morre. Aí você vai dizer, não, isso faz parte da natureza. Ele foi lá, caçou, se ele não morreu, o outro não sobrevive. Então é uma comunidade, você está pensando que aquela espécie vai sobreviver. Os seres humanos, no passado, assim, morria alguém da família, ninguém ficava triste. Porque a família que interessa, não é o indivíduo. Na medida como a gente mudou a mentalidade, com o passar do tempo a gente começou a ver os indivíduos, começou a existir a ideia de indivíduo, então é a vida de um indivíduo que vai embora. Não é agora, a família não é o que mais importa, é a perda daquele indivíduo. E eu, como indivíduo, choro a perda daquele indivíduo também, porque choro antecipadamente a minha perda. Tá? O fato de, né, por quem os sinos dobram por ti. Então, na verdade, o liberalismo pressupõe, primeiro, uma mudança de mentalidade, que nós passamos lá atrás a nos conceber como indivíduo, a formação dos Estados nacionais e, portanto, a defesa do indivíduo contra o governo, contra o Estado, contra a possibilidade do poder tirânico do Estado. Então, o fundador dessa maneira de pensar, é claro, sempre chamando atenção, sem fazer injustiça a Thomas Hobbes, ele não podia pensar de uma maneira diferente. Hobbes vive ali no momento das guerras religiosas, vendo as pessoas se matando, a vida completamente sem valer nada. Então, o que ele quer? Ele quer que as pessoas deponham a arma simplesmente para viverem, mais nada, né? Agora, uma vez feito isso, as pessoas querem mais, elas querem a felicidade, elas querem ter uma vida melhor. É claro que aí Locke, eu sei que muitos podem ver esse vídeo aqui e pensar, bom, mas o direito à propriedade, que coisa egoísta. O Locke vai dizer o seguinte, antes, no passado, e aí ele é muito claro, tem uma passagem no segundo tratado sobre o governo que ele trata disso, né, que é a invenção da moeda. Ele vai dizer o seguinte, no passado não fazia... Antes da existência da moeda, antes da invenção da moeda, não fazia o menor sentido o acúmulo de riquezas. Por que você vai acumular muitos alimentos? Veja, ele vive numa época, não é a época que nós vivemos hoje aqui, ó, tá cheio de livros aqui, eu posso acumular livros. Nós temos, os seres humanos têm bens das mais diferentes naturezas. Na época não, era vestir-se, né, quem tinha uma camisa nova para vestir, que desse graças aos céus, desse graças a Deus, alimentar-se, ter um lugar para morar. Então esse é o período que Locke vive. Ele vai dizer o seguinte, não faz o menor sentido acumular alimentos, por exemplo. Ele dá esse exemplo. Porque eu só sou capaz de consumir aqueles alimentos, então para que eu vou acumular? Agora, tudo aquilo que eu posso ali consumir, que está na minha esfera de capacidade de consumo, Locke vai dizer, não faz sentido acumular. A propriedade
não faz sentido acumular. Agora ele vai dizer o seguinte, tem uma coisa que não tem problema acumular, é a moeda. Porque a moeda ela não tem, ela tem valor de troca, né? Mas ela não tem valor de uso, não é como a comida. A comida pode ter valor de troca no escambo e valor de uso para comer. O vestiário também, por aí vai. Mas a moeda não, a moeda só tem valor de troca, diz Locke. Então faz sentido acumular. Até porque, diz Locke, o seu acúmulo leva a um acúmulo, depois você investe e gera mais riqueza. E aí os homens podem viver melhor. Então é isso que ele vai dizer em função da invenção da moeda. Tá? Mas isso não é o mais importante no trabalho de Locke, isso não é o mais importante na obra dele, ele é considerado jus naturalista, os direitos naturais. Né? Jus naturalista, Locke, controle de poder, poder controla poder, Montesquieu, e o controle democrático do poder por dentro, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Então, quem tem a visão de mundo liberal tem essa visão, é necessário controlar o governo. E aí, na Inglaterra, surge a Carta Magna. A Carta Magna fez, quando David Cameron era primeiro-ministro, procurem lá a comemoração dos 800 anos da Carta Magna. Então foram 800 anos da Carta Magna da Inglaterra e eles fizeram uma grande comemoração com Esquadrilha da Fumaça. E depois, muito, quer dizer, não recente, né, mas mais recentemente, considerando-se a Carta Magna, houve a invenção do habeas corpus. Né? O habeas corpus é uma instituição tipicamente liberal. O governo não tem direito ao seu corpo, a lhe prender, a lhe restringir o seu direito de ir e vir, a não ser em último caso. Então o habeas corpus é algo liberal. Né? Então nós vivemos no mundo liberal. É difícil você imaginar, do ponto de vista político, que exista alguém que não pense ou não seja um partidário dos valores liberais. Porque os valores liberais são valores que significam controlar o poder soberano. O poder soberano não pode tudo contra o indivíduo. Então, quem fala controle de poder, quem fala controle do poder executivo por meio de eleições periódicas, quem fala controle de poder executivo, do poder executivo por meio do judiciário, por meio de leis, quem fala do controle do poder executivo por meio do legislativo e controle do poder legislativo e por aí vai. Quem fala tudo isso, quem defende tudo isso, pode se considerar, do ponto de vista político, um liberal. Do ponto de vista econômico, eu coloquei aqui nesse vídeo o início desse raciocínio, que tem a ver com Locke e a invenção da moeda. Irei tratar disso em outro vídeo.